Bom dia, esse é o Visão Libertária de 21 de agosto de 2019. Uma rápida observação. O Instituto Rothbard e a Universidade Libertária escreveram um artigo de resposta àquela reportagem da Folha que tratamos no nosso Visão do dia 18. Aquela que a Folha falava que o anarcocapitalismo é uma moda passageira. Veja o link do artigo na descrição do vídeo. Vamos às notícias relevantes para o libertarianismo hoje. Notícia do Catraca Livre, sugerida e comentada por Peter Turguniev. Witzel comemora morte de sequestrador na ponte Rio-Niterói. Como todo libertário, eu sou, antes de mais nada, um pacifista. Acredito que o melhor do ser humano, o melhor que podemos ser enquanto sociedade, é através da cooperação voluntária sem uso de violência ou ameaça de violência em momento algum. Sou a favor das pessoas terem armas, mas recomendo o máximo de cautela ao usar sua arma. Use para treinamento, para caça, apenas quando não existir nenhuma possibilidade de ferir um inocente. Usar sua arma contra outra pessoa só se não existir nenhuma outra possibilidade. Ontem tivemos um caso que todo mundo já está sabendo. Um rapaz de apenas 20 anos, sabe-se lá por qual motivo, sequestrou um ônibus na ponte Rio-Niterói com mais de 37 pessoas a bordo. Trata-se de um ato de terrorismo planejado. Não foi assalto, não foi coisa de momento. O cara tinha braçadeiras de plástico para prender os passageiros nos braços das poltronas, rendeu o motorista no meio da ponte, o que significa que não é assalto padrão, tinha um galão de combustível, de gasolina, que espalhou pelo ônibus e ameaçou queimar todo mundo. Parece que a arma que ele tinha era de brinquedo, mas como eu expliquei no vídeo o que é o PNA, a ameaça é definida pela imediatez e credibilidade da mesma. Não é ameaça alguém que te diga, vou te matar ano que vem, não é imediato. Não é ameaça alguém que te diga, vou te matar agora com o poder da mente. Ninguém leva isso a sério. Mas alguém que te ameace com uma arma, mesmo que seja de brinquedo, é uma ameaça imediata e crível. Mais que isso, ele poderia nem ter arma. Ele colocou combustível no ônibus, o que significa que possuía meios mais do que críveis, reais, de executar sua ameaça. Felizmente, a ação do atirador de elite do BOPE resolveu a ameaça sem nenhum refém ferido. Lógico que sou pacifista, jamais se deve iniciar violência contra um indivíduo pacífico, mas gente, o indivíduo nesse caso não era um indivíduo pacífico. Entendo que o PNA foi aplicado perfeitamente na questão. Seja o atirador um funcionário público, como no caso, ou um policial privado de uma empresa de segurança privada, ou qualquer pessoa que estivesse passando ali e tivesse a oportunidade de resolver o problema. Todos teriam a exata mesma legitimidade de usar violência contra alguém que já estava praticando violência e ameaçava mais violência ainda, imediata e de forma crível, contra 37 pessoas pacíficas. Restam, porém, duas questões importantes ainda. Para um pacifista, é válido comemorar a morte de alguém, como fez o governador, e 99% da população não débil mental do país? E talvez ainda mais importante, e que muito pouca gente está se perguntando, o que o terrorista queria de fato? Witzel, o governador carequinha do Rio, desde quando assumiu, vem pregando que policiais devem executar criminosos sempre que possível. Comemorou quando chegou ao local. Segundo ele, estava comemorando o sucesso da operação, o que faz sentido. Nenhum refém foi sequer ferido, em uma situação que seria complicada sob qualquer ponto de vista. Segundo os opositores dele, ele estaria comemorando a morte do sequestrador. Foi inconveniente festejar tal desfecho? Minha visão libertária sobre isso é, quem se importa? Comemorar a morte de alguém pode ser moral ou não, varia conforme a sua visão de mundo. Certamente não fere a ética, porque liberdade de expressão é absoluta. E qualquer um pode comemorar o que bem quiser, por mais que você não goste. Se você não gosta, não comemore. Se gosta, comemore. A decisão é sua. Witzel, por outro lado, é culpado. É culpado de ser o chefe da milícia mafiosa de Cariocolândia. Nada de positivo do que ele possa fazer contrabalança o lado negativo. Mas a crítica que cabe é a ele ser o chefão central do Estado, não dele ter comemorado X ou Y, ou muito menos comemorar que 37 inocentes ameaçados tiveram sua vida protegida pela correta aplicação do princípio
princípio do PNA contra o agressor. Quanto ao outro assunto, quais seriam as motivações do terrorista, circulou na internet que identificaram alguém que seria um auxiliar dele, que planejou o crime com ele. Eu sinceramente me parece tudo muito vago ainda, mas essa outra pessoa parece que tinha ficha corrida por assalto, estupro, era uma pessoa bem violenta. As investigações estão rolando, certamente teremos novidades sobre isso mais adiante, mas eu só consigo imaginar dois motivos lógicos para alguém fazer o que ele fez. Um é distração, ele querer fazer esse tipo de teatro num lugar da cidade para atrair a polícia para aquele lugar, enquanto alguns outros ladrões do bando dele fazem outra coisa em outro lugar. Mas, até onde eu sei, isso não foi o que aconteceu. A outra alternativa é doença mental, que também não parece ser o caso. O cara certamente não era normal, pessoas normais não sequestram ônibus na ponte, mas não era louco o suficiente para não entender o que estava fazendo. É lógico, ele planejou, ele sabia o que estava fazendo, então realmente não sei o que houve. Certo é que atirar em alguém que está ameaçando de morte outras pessoas é perfeitamente compatível com a ética libertária, com o PNA e até na legislação positivada de Banânia, com o princípio da legítima defesa de terceiro. Alguém me questionou, mas e se ele fosse capturado vivo? Também seria justo matá-lo pelo PNA? Bom, eu expliquei esse ponto longamente no meu vídeo Onde está o erro na ética argumentativa, mas na minha opinião é que não, porque uma vez capturado não existe mais a ameaça imediata. Se ele fosse capturado com vida no Ancapistão, o correto seria submetê-lo a um tribunal privado aceito por ele e pelas outras partes, de forma a identificar uma forma de punição adequada para isso. A violência que pode ser justificada para impedir uma ameaça imediata pode não ser justificada como punição para os atos realizados. Notícia sugerida por Marco Batalha e comentada por Rude. Projeto de lei restringe o uso de língua estrangeira. Vereador parasita de Campinas propõe fim do estrangeirismo nas vitrines dos comércios. Para o vereador, o objetivo é facilitar o entendimento do consumidor no momento da compra. Segundo ele, a informação correta é direito do consumidor, mas não apenas isso. Para o parlamentar, trata-se também de proteger a cultura brasileira. O glorioso vereador do Partido Socialista Brasileiro, olha que lindo, com a proposta só deixou absolutamente claro que não faz a menor ideia de como funciona o capitalismo e seu mecanismo de preço. Mas assim, não é questão de entender pouco ou de negligenciar um ou outro ponto, é desconhecer e negligenciar completamente todo o processo de criação de preços no capitalismo, em especial em setores livres como o comércio. Obviamente que a ideia veio de um autodeclarado socialista. Querer regular em que línguas as lojas anunciam suas promoções é um completo absurdo, dado que o mercado de lojas que oferecem descontos opera com uma boa taxa de concorrência. Os anúncios têm o claro e único propósito de atrair consumidores. A loja já está necessariamente optando pela melhor opção possível. Se está escrito 50% off e não 50% de desconto, significa que para aquela loja, para o público daquela loja, existe alguma vantagem em utilizar a língua inglesa, nem que seja a economia em caracteres. A diferença entre as palavras já está precificada. Se por algum acaso os consumidores não estivessem entendendo a comunicação em outra língua, o próprio modelo concorrencial iria garantir que esse fosse trocado ou que essa loja fosse à falência em detrimento de outra com comunicação mais adequada. Mais ainda, é bem provável que a loja consiga comunicar melhor em outra língua, ou que esteja tentando se diferenciar dos concorrentes. Pode ser o motivo que for, ele existe. Se a loja passar a adotar comunicação em chinês, pode ter certeza que ela tem um motivo para isso e não precisamos de um parasita rabiscando em guardanapo para garantir o entendimento da promoção. Se por acaso uma loja tem comunicação em proto-indo-europeu arcaico e isso vier a deixar os consumidores confusos, pode ter certeza que será a concorrência, o impacto negativo da campanha, a clara ineficiência do cartaz, que fará com que a loja se adeque a modelos melhores e menos confusos para seus clientes. Fora que esse papo de proteger a cultura brasileira, pelo amor de Deus, né? Todas as culturas, ainda mais a brasileira, está cheia de elementos de outras culturas. Cultura é justamente o costume que, por definição, mudam e se alteram com os passar das gerações. Inclusive, senhor Parasita, o senhor escreveu a lei em português, não foi? Mas temos que proteger a cultura brasileira, horas.
E como o tupi originalmente não tem forma escrita, tem que transmitir a lei por tradição oral, nada de escrever. Depois ir para o congresso de tanga e cocar. Toda cultura evolui incorporando elementos de outras culturas e abandonando alguns elementos da sua própria com o tempo. Quem é o juiz que decide qual elemento novo deve ser incorporado e quais elementos culturais antigos devem ser abandonados? A interação entre as pessoas dessa cultura. Não é um burocrata parasita que determina isso, principalmente em uma sociedade com ampla informação distribuída, como vivemos hoje. Ninguém tem o poder de ditar para onde caminha a cultura. É a interação livre e desimpedida entre indivíduos em vários lugares, mas principalmente no mercado, que forma e evolui a cultura. Pode deixar que o maior interessado em preservar e representar exatamente aquilo que as pessoas entendem como cultura é justamente o capitalismo, é justamente o livre mercado, que, por sinal, entende e reflete a cultura dos brasileiros, no caso dos consumidores daqueles produtos, muito melhor do que qualquer canetada sua ou de outro parasita que seja. Vamos aos tapas libertários. Tapa por Peter Turguniev. Céu fica escuro de tarde em São Paulo, como acontece com certa frequência sempre que tem frente fria forte. Dessa vez, porém, todo mundo sabe quem é o culpado: Bolsonaro. Sim, está claro que Bolsonaro vai acabar com a vida no planeta, posto que tem pessoalmente colocado fogo na Amazônia. Pior que isso são os motivos. Ele tem colocado fogo na Amazônia com o único objetivo de matar pobres, negros, mulheres e outras minorias. Os ambientalistas, lógico, estão alardeando tal fato para todos os países do mundo, com um objetivo claro: provocar sanções e mostrar ao mundo que o país é comandado por um perigoso nazista. Quem sabe a Alemanha ou a Noruega, que já tem um amplo passado de interesse na Amazônia, não resolvem invadir Banânia, não é mesmo? Esse povo socialista acha que tem pautas modernas, mas está preso ao modo de pensar do século XIX. Até mesmo a severa crítica ambiental, achar que o mundo está acabando porque estamos consumindo os recursos, é datada dessa época. Felizmente, num ambiente de informação distribuída, pode ter certeza que, mesmo que toda a mídia tradicional esquerdista da Europa caia nesse papo, alemães e noruegueses que quiserem realmente saber da verdade têm como obtê-la facilmente. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pela Universidade Libertária. Veja o link nos comentários para aprender mais sobre libertarianismo. Sim, eu não estava nem planejando fazer visão hoje, resolvi fazer um visão mais rapidinho para ver como fica. Hoje, no fim do dia, eu libero o vídeo O que é Economia para os patrocinadores. Esse vídeo vai inaugurar uma série de vídeos sobre economia do ponto de vista libertário que vão se seguir nas próximas semanas. Sexta-feira, esse vídeo O que é Economia sai para o público em geral. Até a próxima!